Você já comprou um CD pirata? Não precisa responder. Eu sei que sim. Todo mundo que cresceu nos anos 90 e 2000 no Brasil comprou na feira, no camelódromo, na frente do shopping. R$ 5, às vezes 3. Ou 3 por 10. E a qualidade era a mesma do original. Tipo, você colocava no aparelho de som e tocava igual. A indústria fonográfica chamava isso de crime, de roubo, de destruição da música brasileira. Mas existe uma outra forma de contar essa história. O CD pirata não destruiu a música brasileira. A indústria já estava fazendo isso antes. E o camelô, sem saber, democratizou o acesso à cultura no Brasil antes mesmo do Spotify existir. Mas tem uma história que vai muito além disso. A história de um CD pirata que virou original e vendeu mais de 150 mil cópias. Para entender o CD pirata, você precisa entender antes o jabá. Jabá, ou jabaculê, é o pagamento que as gravadoras e artistas fazem para as rádios tocarem suas músicas. É um suborno institucionalizado, uma prática que existe no Brasil desde os anos 50. Como funcionava nos anos 90 e 2000? Bom, a gravadora queria emplacar um artista. Pagava para a rádio tocar a música. A rádio tocava 10, 15, 20 vezes por dia, até grudar na cabeça de todo mundo. Aí o público ia à loja comprar o CD. Lógico. Mas o critério não era a qualidade, era quem pagava mais. Zezé de Camargo foi direto ao ponto numa entrevista à revista Cifras em 2020. A gente sabe que tem artista que gasta entre 1,7 milhões e 2 milhões de reais em uma música para fazer dela primeiro lugar nas rádios e plataformas digitais. Um apresentador de rádio resumiu isso em uma única frase: o jabá é uma merda. O critério deixa de ser a qualidade artística para ser o de quem paga mais. A música que você ouvia no rádio nos anos 2000 não estava lá necessariamente porque era boa. Estava lá porque alguém pagou. E depois disso, você ainda ia na loja pagar 25, 30 reais no CD original. O CD pirata a 5 reais começou a fazer muito sentido. Os números são absurdos. Em 1997, a pirataria representava apenas 3% do mercado fonográfico brasileiro. Em 2003, apenas 6 anos depois, era 52% do mercado. Mais da metade de toda a música vendida no Brasil era pirata. Em 2004, foram apreendidos 17,5 milhões de CDs piratas no Brasil. Só os apreendidos. Imagina os que passaram. E alguém calculou o lucro do camelô. Um operador com 10 equipamentos de gravação podia produzir 1.500 CDs por dia. Vendendo a R$ 5 cada, faturava em torno de R$ 4.500 por dia. Como esse cálculo chegou ao grande público brasileiro? Ao vivo, na televisão, no horário nobre. Em 2001, o apresentador Ratinho resolveu fazer uma reportagem sobre pirataria no seu programa no SBT. A ideia era expor como era fácil piratear um CD e assim impressionar as gravadoras a reduzirem os preços. Com a ajuda de um técnico chamado André, um CD virgem de 35 centavos e o software Easy Creator 4, o Ratinho copiou ao vivo em rede nacional o álbum Alô, de Chitãozinho e Chororó. Detalhe importante aqui, tá? Chitãozinho e Chororó não iam no programa do Ratinho. E ele copiou o CD deles mesmo assim. A operação durou poucos minutos. Depois reproduziu os 2 CDs, o original e a cópia, para mostrar que eram idênticos em termos sonoros. E fez os cálculos ao vivo. Mostrou quanto um camelô com 10 equipamentos poderia faturar por dia. O repórter Ney Inácio disse ao lado: para quem vende, a pena é de 1 a 4 anos de cadeia. Ratinho respondeu: se fosse assim, tinha que fazer muita cadeia. Ao tentar expor o problema da pirataria, o Ratinho acabou fornecendo um tutorial detalhado para milhões de brasileiros em horário nobre. O homem que queria acabar com a pirataria virou o maior divulgador dela. E assim, o Ratinho chegou na televisão brasileira com um tutorial que ninguém pediu.
mas muita gente agradeceu. Rapaz, dá uma nota preta, hein? Se o povo garantir que não põe eu na cadeira... Lacê, arruma outro apresentador que eu vou mudar de ramo. Isso aí. Coisa de louco. Vai. Toca. Primeiro, para com isso, para. O original tá aqui na minha mão. Primeiro original. Tá aqui na minha mão, original. O povo vê a diferença em casa. Isso. O povo tem que ver a diferença. Cansei, já botou um caco, hein? É original, né? Original, cabelo. Tá mesmo? Filha da... Hã? Oh, esse é o original. Roda original. Tô ligando pra saber como você está. Agora... Caraca! Agora vamos ao CD. Vamos ao CD Pirata. Ao Pirata. Vai lá. Tô ligando pra saber como você O original tá na minha mão aqui, ó. está. E por isso resolvi ligar. O outro lado. Bom, galera, aqui é onde a história fica mais complexa. Enquanto a indústria fonográfica chorava, algo diferente estava acontecendo. Uma criança de família pobre no interior do Maranhão não tinha R$25 para comprar o CD original do seu artista favorito, mas tinha R$5 para o pirata na feira da cidade. Um adolescente em Belém do Pará descobriu o funk carioca, axé, pagode e forró numa banca de camelô que vendia coletâneas com 40 músicas por R$5. E tem um dado que a indústria nunca cita. Paulo Napoli disse algo que muda toda a equação. O artista não perde com pirataria. O Roberto Carlos ganha nem 7% do valor total de cada peça de um CD vendido. Um artista independente ganha 40 centavos por peça. O artista ganha mais dinheiro fazendo shows e publicidade em cima do nome dele do que propriamente com venda de CD. A pirataria antes do Spotify, antes do YouTube, antes de qualquer streaming, foi o primeiro mecanismo de democratização cultural em massa no Brasil. O camelô não estava destruindo a música brasileira, ele estava distribuindo a música brasileira para quem a indústria havia decidido ignorar. E às vezes, isso você não vai acreditar. O camelô fazia melhor do que a própria gravadora teria feito. Como, por exemplo, o caso do Boca Louca e a pirataria invertida. Deixa eu te contar a história do Boca Louca. Boca Louca nasceu em 1994 com o nome Água na Boca, grupo de pagode do Rio de Janeiro, com Renatinho no vocal. Leandro Sapucaí era percussionista do grupo desde o início. No ano de 2001, ele saiu para se dedicar à produção musical. Uma madrugada, voltando do estúdio, ele parou num posto de gasolina na Barra da Tijuca, 4 horas da manhã, e ouviu alguma coisa saindo do porta-malas de um carro. Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Era pagode, era bom, e era o Boca Louca. Só que Boca Louca não tinha gravado aquilo. Não oficialmente. Era o CD pirata, gravado clandestinamente num show no Colonial de Campo Grande, enquanto Leandro Sapucaí ainda era do grupo. Eu falei, eu gravei um negócio Pô, lá. Boca Louca do o Pirata. Pirata, meu irmão. O Pirata do Boca Louca. Essa porra, pra tu ver, o cara, eu peguei essa porra. Até é bom esclarecer isso aí que estão falando um monte de mentira dessa história. Esse pirata, eu volto da Companhia dos Técnicos, paro num posto de gasolina, tá tocando um pirata que foi gravado no Colonial de Campo Grande, quando eu ainda era do grupo. Eu saio do grupo, passo a produzir, Renatinho tocando na terma lá do Zé Maria, violão em voz, porra, tem que me dar uma bola, me ajuda e tal. E eu com remorso que eu tinha saído do grupo, falei, eu tenho que ajudar os caras, fazer um disco e tal, mas não sei o quê. Volto, parava no posto, que eu morava no Recreio, eu parava no posto, já de manhã tomava café, que depois chegava em casa só tomava um banho e dormia. 9 horas eu tinha que voltar pro estúdio. 4 horas da manhã, parando naquele posto ali da Barra, maluco, na época, tava na moda a mala dos carros com aquela porra de corneta, alto-falante. Cara, doidão, em cima da lixeira, tomando cerveja, ele um parceiro que já tava vindo de algum lugar, com a porra tocando bom pra cá. Porra, cara, mesmo o cara faltava chorar. Aí tô comendo lá dentro, tô ouvindo, olhando lá fora, falei, caralho, porra é essa? Cheguei lá fora, irmão, porra é essa? Porra, tá maluco? Porra, melhor que tem. Porra, Pirata do Boca Louca, meu irmão, tinha uma boca horrível assim. Um CD vermelho assim, tinha uma boca escrito Boca Louca embaixo. Cara, tem essa porra aí. Pode me dar? Não. Aí olhei assim, cheguei no dia seguinte, o Beto Coutinho trabalhar comigo, falei, irmão, tem que achar essa porra desse disco. Não, tá maluco, vou no centro, vou achar. Chegou lá na época, lá na pirataria, pum, arrumou o disco.
Eu com a frente na deck, o que eu fiz? Copiei o Pirata e lancei o disco pela gravadora, vendi 200 mil cópias, pô. Copiei o Pirata, filho. Foi a primeira vez que eu vi a mão inversa. O original. Falei pros caras, irmão, isso aqui é bom pra caralho. A gente tem que ir só melhor, porque tinha microfonia, tinha umas porra. A gente não pode mexer. O repertório é o mesmo, a tocada é do mesmo jeito. Só vamos melhorar um pouquinho pra poder lançar. Tá masterizado e vai. E foi, pô. Vendi 200 mil. Eu tenho disco de ouro dessa porra. Vendeu, pra ser mais preciso, 180 mil cópias. Numa época que 100 mil era disco de ouro, né? Pô, Renatinho estourou de novo, irmão. Show em tudo que é lugar. E o caralho, e foi embora. O CD Boca Louca de Verdade ao vivo vendeu mais de 150 mil cópias. Foi disco de ouro. A música Não Pedi Pra Me Apaixonar ficou mais de 6 meses em primeiro lugar em execuções pelo Brasil. E tem um detalhe. Renatinho, o vocalista que estava em todos aqueles shows piratas, faleceu em janeiro de 2023, aos 48 anos, durante um show no Bar do Zeca, na zona oeste do Rio. O filho, João Pedro, assumiu o vocal do grupo. A história continua. Um CD pirata gravado clandestinamente no show virou o maior sucesso da carreira do grupo. Sem planejamento, sem jabá, sem campanha de marketing. O Camelô fez o que a indústria não tinha feito. Captou o Boca Louca no seu melhor momento e colocou nas mãos do público. A indústria tentou reagir. Operações policiais, apreensões, pressão política. Mas a resposta mais criativa veio de um lugar inesperado. Do cantor Ralph, da dupla Christian e Ralph. Em 2003, Ralph foi pessoalmente ao Ministério da Cultura bater na porta de Gilberto Gil. Entrou no gabinete e disse: "O pirata tá morto." Ele tinha criado uma tecnologia chamada SMD, Semi-Metallic Disc. Um CD legal vendido a R$5, o mesmo preço do pirata. A lógica era simples. Se o CD original custasse o mesmo que o pirata, qual seria a vantagem de comprar o pirata? A fabricação era 30% mais barata que o CD convencional. Metal só nas faixas gravadas. Embalagem em envelope simples, sem encarte. Tocava em qualquer aparelho. Ralph fez parceria com a Microservice, líder na fabricação de CDs, DVDs e games na América Latina. Arnaldo Antunes e Zé Cabaleiro lançaram álbuns no formato. Gilberto Gil declarou apoio. O Ministério vai acompanhar e ajudar no que for preciso. É uma novidade, um produto barato capaz de competir com os da pirataria. E as grandes gravadoras simplesmente ignoraram. Preferiram continuar com preços altos e pressionar o governo por mais operações. Uma solução brasileira criativa e barata, ignorada pela indústria que ela tentava salvar. O que acabou com o CD pirata não foi a polícia. Não foram as apreensões. E não foi o SMD. Foi a internet. O Napster chegou em 1999. O Emule, o Ares, o LimeWire vieram logo depois. Por que pagar R$5 no CD pirata se você podia baixar de graça numa lan house? E logo depois veio o YouTube, Spotify. O streaming acabou com o pirata e com o original ao mesmo tempo. As vendas de CDs nos Estados Unidos caíram de 18,8 bilhões de dólares em 1999 para 1,2 bilhões em 2015, uma queda de 93%. Mas o que ficou dessa história? Uma geração inteira de brasileiros que teve acesso à música por causa do camelô. Quem conheceu forró, pagode, axé, rock, samba e funk porque alguém vendia uma coletânea de 40 músicas por R$5 na feira. Em 2006, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria estimou que a pirataria havia causado o fechamento de 80 mil postos de trabalho desde 1997. Esse número é real, tá? O impacto na indústria foi devastador. Mas existe outro número que ninguém nunca calculou. Quantos brasileiros que hoje consomem música, pagam streaming, vão a shows, compram vinil, tiveram o primeiro contato com aquela música no CD pirata de R$5? E esse número ninguém vai calcular, mas eu suspeito que é muito maior. A indústria fonográfica brasileira tinha um modelo podre, jabá no rádio, preços altos, acesso restrito a quem podia pagar. O camelô chegou com um CD gravado num gabinete de 10 gravadores e, sem querer, resolveu o problema de acesso que a indústria tinha criado. E às vezes fez isso muito melhor do que a própria indústria teria feito. O crime mais democrático da história cultural brasileira.
Me fala aí nos comentários, qual foi o primeiro CD pirata que você comprou? E qual música você descobriu por causa de uma coletânea de camelô? Bom, se inscreve aqui no canal, porque todo sábado ou domingo tem vídeo novo e valeu!